Uma vida cristã com sentido, aprendendo a se blindar contra a depressão. Uma vida cristã com sentido, esse com sentido, ele tem realmente um duplo sentido. Seria no aspecto realmente da direção, uma vida cristã com direção, um norte, um caminho a seguir, um destino, mas também no sentido, também no aspecto de razão para viver, de motivo para viver. Uma vida cristã com um sentido, com uma direção, um alvo definido, mas também com razão, com motivo para viver. E nós vamos falar também sobre o aspecto aqui de nos protegermos, nos blindarmos contra a depressão. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho em escola pública. Eu trabalho como pedagogo em escola pública. E o papel do pedagogo escolar, especialmente na escola pública, ele não predominantemente lidar com as questões de cunho pedagógico. Deveria ser. Mas hoje, pela realidade que nós temos, todos os problemas que acontecem na escola, não apenas de ordem acadêmica, mas também de ordem disciplinar e de diversos fatores, eles acabam sendo direcionados para o atendimento no setor de trabalho. Então, assim, um aluno passou mal, vai para o setor pedagógico, os pedagogos têm que se virar. Teve uma briga na escola, na sala de aula, vai para a nossa sala. Teve um aluno que desrespeitou o professor, vai para a nossa sala. Nós temos que atender a situação. Teve um conflito, precisa alguém intervir, fazer uma mediação, vai para nós, que nós vamos atender a situação. E nós também acabamos atendendo situações diversas que envolvem a questão extra sala de aula e extraescolar, muitas vezes com problemas que eles trazem de casa e da família. E já fazem aproximadamente uns 15 anos que eu trabalho nesse meio, com crianças menores, os pré-adolescentes e os adolescentes para jovens. Então, o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o médio. Então, assim, essa situação da depressão é uma situação que de alguns anos para cá, 10 anos para cá, 8 anos para cá, tem, assim, acentuado muito as ocorrências no espaço escolar. E o espaço escolar, especialmente na escola pública, é uma amostra da sociedade. E, especialmente nos últimos 5 anos, nós temos visto um crescimento alarmante de casos de pessoas sofrendo com ansiedade e depressão, quadro depressivo. Não apenas jovens, mas desde a pré-adolescência, a partir dos 11 anos, nós já temos casos de crianças, pré-adolescentes, depois os adolescentes jovens, com o problema da depressão. E é uma situação que é bastante séria, bastante delicada e não tem faixa etária, porque nós temos presenciado também muitos colegas de trabalho que têm sofrido com isso, dos quais, inclusive, muitos eles vão trabalhar assim, na base de medicação controlada, dopados mesmo. E nós vamos avançar para entendermos o que é a depressão. Nós não vamos entrar aqui na área realmente assim, técnica, porque eu não sou da área da saúde, então não vamos conseguir falar sobre aspectos bem técnicos do que causa a depressão. São diversos fatores de ordem genética, fatores de ordem do meio ambiente que a pessoa vive, fatores de ordem traumática, fatores de ordem de abuso, de violência, podem desencadear uma situação de depressão. Mas, enfim, nós vamos ver aqui quais as características da depressão. É um grave problema, mas na observação que nós temos feito nesses anos aí, e especialmente nesses últimos anos, nós temos percebido que
O primeiro sintoma de uma pessoa com depressão é a questão da solidão, o sentimento de solidão. A pessoa ela pode viver no meio de uma família grande, pode estar num ambiente de trabalho, numa sala de aula rodeado de pessoas, pode ter diversos colegas de grupos de esporte, estar participando de uma academia, pode estar inclusive participando de uma assembleia local, uma igreja local, mas a sensação que a pessoa tem é que ela está sozinha no mundo e que não tem ninguém com ela. É uma sensação de profunda e contínua solidão. Pelo menos é os relatos que as pessoas que nós temos atendido têm nos passado que se sentem sozinhas, como se ninguém prestasse atenção nelas, como se ninguém desse atenção ou cuidasse ou pudesse atender elas em qualquer necessidade delas. São filhos que acham que os pais não os amam, alunos que acham que os professores não os enxergam, colegas que acham que não têm amigos. É uma sensação de profunda solidão. É como se alguém aqui no meio desse salão estivesse aqui agora, mas estivesse sentindo que não tem ninguém aqui que pudesse ser amigo, ser próximo, ser alguém que pudesse fazer a diferença e a presença na sua vida. Mas não só a solidão, a questão do vazio também. Aqui, vazio no sentido de ausência de objetivos de vida, ausência de perspectiva, ausência de projeto de vida, ausência de motivo para viver, de razão para viver. É como se nada fizesse sentido. É como se nada fosse importante. É uma sensação de indiferença, de tanto faz. Tanto faz estudar, tanto faz trabalhar, tanto faz ficar em casa, tanto faz conhecer, não conhecer pessoas, tanto faz. Vazio. E outra característica é medo. Hoje o irmão Joe, se me fala agora, falou sobre o medo da morte. Mas aqui, curiosamente, não é o medo da morte em si, mas é o contrário. É o medo da vida. É o medo de viver. Pessoas que têm medo, pânico, de levantar da cama pela manhã e sair da sua casa para ir para uma escola, para ir para um trabalho, para pegar um ônibus. Medo de que alguém puxe assunto. Medo de se relacionar. Medo de conversar. Medo de que alguém pergunte alguma coisa. É uma fobia, um pânico que é inexplicável, mas que toma conta das pessoas que têm essa situação do quadro da depressão. Mas existem outros sintomas, outras manifestações também, e vamos tentar ver aqui. Outras manifestações indicativas de depressão: queda no rendimento escolar ou na produção no ambiente de trabalho. Começa a baixar a produção. Nós conhecemos alunos que eram alunos nota 10 e que depois que começaram a ter um problema na área da depressão, esse desânimo crônico, começaram a deixar de realizar as tarefas, deixar de entregar os trabalhos no prazo e começaram a ter faltas recorrentes e alguns deles, inclusive, incorrendo na questão da evasão escolar, abandonaram a frequência escolar. Mas nós temos casos de professores que têm o problema de depressão que abandonaram o trabalho. Temos casos de professores que, quando chegava o horário de dar a aula, nós tínhamos que buscar no estacionamento porque estava dentro do carro com pânico, não conseguia sair do carro para ir para a sala de aula. Tínhamos casos de professores que isso não é exagero. Aconteceu uma ocasião, eu lembro, uma das escolas que eu trabalhei, que a professora estava numa crise tão grande de pânico que ela entrou embaixo da mesa na sala dos professores e choro e grito que não saía dali, não ia para a sala de aula trabalhar. Então a questão da depressão, essa questão da queda do rendimento, a influência no ambiente de trabalho e no ambiente de estudo também.
Isolamento do convívio social. Se isola da família, se isola da escola, dentro do ambiente da escola, se isola no ambiente do trabalho e se isola no ambiente da igreja local, da assembleia local também. É uma pessoa que ela não quer estar junto das outras pessoas. Dentro de casa, pode ser o típico adolescente que, se ele entra num processo de desânimo, é aquele que não sai do quarto. Só a porta fechada, não fala com ninguém. Na escola também fica pelos cantos, não participa das atividades em grupo, não participa das atividades práticas, não tem desejo de fazer amizade, se isola do convívio social. Inclusive, muitas vezes deixa de frequentar a escola e pode, se for uma pessoa que trabalha, pode deixar de trabalhar. Isso pode afetar até, se for um irmão em Cristo, até deixar de comparecer nas reuniões da igreja também. Prazer só no mundo virtual, especialmente entre os mais jovens, os adolescentes, mas infelizmente também entre adultos. Muitos de nós hoje já sofremos com essa questão da dependência das tecnologias e das mídias e do ambiente virtual. Mas isso é um indicativo muito forte para uma pessoa que está com a doença da depressão, o descontrole, a falta de controle na questão de não querer ter experiências reais, de contato com pessoas reais, mas querem ficar só no ambiente virtual, só no celular, só na internet, só na rede social, só nos jogos. E pessoas assim têm uma propensão muito grande de desenvolver também a doença da depressão, apesar de não podermos generalizar que há exceções. Culto ou cultura à morte, ao obscuro e ao sofrimento. Vestir-se de preto, maquiagem carregada e pesada, mesmo em meninos querendo ter aquela aparência de exterior de gótico, frequentar ambientes pesados, especialmente ambientes virtuais, onde fale sobre esses temas, sobre a morte, sobre o obscuro, o oculto, o ocultismo, sobre formas de sofrimento e de dor. A pessoa entra num ciclo de sofrimento e ela se sente escravizada, presa naquilo, não consegue sair daquilo. Tristeza crônica e sem aparente motivo. Sentimento de culpa. Choro espontâneo e frequente. Isso acontece muito. Crise de ansiedade com manifestações físicas. São manifestações que não são de ordem fisiológica mesmo, mas são psicossomáticas. A pessoa começa a ter falta de ar, dor no peito, taquicardia, perda do controle motor, que desfalece, parece ficar desmaiando, e ansiedade, crise de ansiedade. Suscetibilidade ao uso de drogas lícitas e ou ilícitas, ou seja, a pessoa ela tem uma predisposição, uma inclinação, uma facilidade, ela é facilmente levada para o consumo e o uso de drogas. O álcool, o tabaco, a cannabis, que é a maconha, até outras drogas mais pesadas. Mas aqui também tem outra questão. Algumas vezes, pessoas que estão no quadro de depressão, elas iniciam tratamento medicamentoso e receitado por médico psiquiatra, tudo dentro do padrão que a legislação exige. Mas a pessoa acaba criando uma dependência química. A pessoa acaba criando um vício, uma dependência dessa medicação. E uma das grandes causas que nós vamos ver depois de suicídio é por superdosagem de medicação controlada. Superdosagem em picos da ansiedade ou do pânico do quadro depressivo, a pessoa toma uma superdosagem de medicação, automutilação, cortar-se nos braços e nas pernas. Isso é muito comum, muito frequente também. Diariamente nós lidamos com casos de jovens que fazem isso. Se cortam para poder sentir que aquela dor ali faz com que a outra dor emocional, a dor interior, fique em segundo plano. Aquela dor faz passar a outra dor. Ideação suicida são pensamentos de morte, pensamentos de desejo de morte, de não querer mais viver, de se matar mesmo, e chegando até a tentativas de suicídio. O irmão Joe relatou experiências que ele teve, de mesmo irmãos em Cristo, ou mesmo cristãos
que estavam em plena comunhão, que tiveram essa situação e até mesmo tiraram a própria vida. O ano passado, nós tivemos uma situação com a filha de uma pedagoga que trabalha comigo há 15 anos, trabalhando juntos na mesma escola. A filha dela, que sofria de depressão fazia algum tempo, ela tomou uma superdosagem de medicação e veio a óbito. Isso na metade do ano passado. A mãe de uma aluna nossa, no período da tarde, também superdosagem de medicação, estava com um quadro depressivo, levam para fazer lavagem estomacal, às vezes conseguem recuperar, às vezes não. Essa mãe veio a óbito também. Outra, uma adolescente da tarde, 13 anos, no ano passado, também, superdosagem de medicação, levaram para o médico, fizeram lavagem estomacal, conseguiram recuperar ela se escapou. Um jovem do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ano passado, os pais dele tinham uma convivência complicada em casa, ele sofreu com a depressão, veio à tona a questão da homossexualidade, o pai era militar, reformado, o pai não aceitou, tiveram brigas frequentes em casa entre o pai e a mãe ameaçou se separar, o pai agrediu a mãe com golpe de faca, o filho, no momento de desespero, ameaçou tirar a própria vida, não o fez na sua casa, foi para a escola, nós atendemos ele, chamamos a família, a mãe já tinha passado aquela situação, a mãe já tinha se recuperado, não foi no mesmo dia, mas foi dias depois. A mãe não foi na escola porque estava se recuperando em casa. Daí o menino na frente da outra pedagoga que trabalha comigo, num piscar de olhos, sentado na frente dela, atendendo, ali conversando, aconselhando, no piscar de olhos ele tirou um estilete da cintura e passou 2 cortes no próprio pescoço, não deu tempo nem de levantar da cadeira. Foi chamado imediatamente o SIAT, encaminhado para o hospital, e por um triz ele não perdeu a vida, mas ele escapou, ele está vivo. Então é só para os irmãos perceberem como é séria essa situação da depressão. E está muito presente, está muito, muito forte mesmo. É claro que o diabo está por trás disso. É claro que o diabo, ele se aproveita dessa situação, porque o que ele quer é tirar as vidas. É tirar a vida dos jovens, tirar a vida das famílias. E é claro que, como pai da mentira, ele vai fazer de tudo para fazer com que os jovens, mesmo cristãos, acreditem que a vida não tem mais sentido. Mas como nos blindar contra a questão da depressão? Nós podemos encontrar algumas respostas na palavra de Deus. A solidão. Primeira coisa, que como jovem, como crente no Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter essa convicção, essa certeza no coração. No caminho, na caminhada da vida, nessa jornada, eu não estou só. Você não está só. O vazio interior, e a falta de sentido para a vida, de razão para viver. Nós podemos, como cristãos, ter sim uma vida preenchida. Nós podemos ter uma vida que tenha razão, que tenha sentido, que tenha motivo para nós continuarmos. Medo. O crente, ele pode vencer o medo pela esperança. Não estou só. E aqui nós vamos retomar algumas coisas que já foram ditas durante o dia hoje. Não estou só porque o Senhor está comigo. A presença do Senhor, a promessa que Ele fez que todos os dias estaria conosco, não é a ausência de lutas, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, mas é pela presença do Senhor que nós temos paz e descanso, que os tempos do refrigério vêm na nossa vida. É pela presença do Senhor. Também é pela presença do Senhor que nós podemos vencer o medo e sermos fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco onde quer que eu andar. Onde quer que nós andarmos. É nele que nós nos fortalecemos, é nele que nós temos alegria, e não uma alegria passageira, e não uma alegria como a que o mundo oferece, mas uma alegria duradoura, uma alegria que independe das circunstâncias da nossa volta, uma alegria que é baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como hoje nós vimos também já, não estamos só porque temos a presença do Espírito Santo, e nós vimos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E
essa esperança, essa presença do Espírito Santo no nosso coração não nos confunde, não decepciona, não engana e nos enche de amor. O Espírito Santo confirma com um testemunho interior no nosso coração de que nós somos do Senhor, nós estamos nele e ele está em nós, nos ensina e nos faz lembrar tudo o que temos aprendido do Senhor e da palavra do Senhor. Mas também nós não estamos só porque temos os irmãos. Temos os irmãos para amar, temos os irmãos para caminhar com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Temos os irmãos para nos estimularmos uns aos outros ao amor, às boas obras e também à demonstração quando for necessário puxar a orelha, chamar a atenção em amor. Não estamos só. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos os irmãos. Em segundo lugar, o jovem pode sim ter uma vida preenchida. Busque o Senhor e as coisas do Senhor. Nós estamos retomando o que já foi dito, se ocupar com as coisas do Senhor. Enchei-vos do Espírito, cante louvores a Deus, seja agradecido, sirva os irmãos, santifique os seus pensamentos, pensando em tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que honra a Deus, tudo aquilo que é conforme a vontade do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias, fale com Deus todos os dias, por meio da oração, estabeleça prioridades. Até parece uma revisão de tudo que já foi dito, mas é o que já tínhamos pensado também. Estabeleça prioridades. O que tem real valor na tua vida? Não desperdice o seu tempo. Acorda, vê como anda prudentemente, aproveita bem o tempo, faça o bem para todos, principalmente para os irmãos, os domésticos da fé. Lembra daqueles que estão sem Cristo, precisando ouvir do Evangelho, que precisam da salvação, do Salvador. Fale sobre coisas que edificam. Não gaste tempo falando sobre bobagens, sobre falatórios, questões, contendas, debates, coisas inúteis, palavras torpes. Mas aproveite o tempo para poder levar uma palavra para o que está cansado. Abençoar as pessoas com que você convive. Falar sobre o Senhor, sobre o amor do Senhor, sobre o que o Senhor fez na tua vida. E a terceira questão, que é o medo. O medo de enfrentar a vida, a gente vence com o foco, com o olhar na direção certa. Enquanto nós olharmos para os problemas que nós enfrentamos na vida e para as circunstâncias à nossa volta, ou mesmo para as nossas próprias limitações e fraquezas, ou mesmo para irmãos ou pessoas que nós fazemos de uma grande referência e que, se porventura elas caírem, eu possa cair também. Enquanto eu olhar para a direção errada, vai ser difícil vencer o medo. Mas uma vida com esperança vence o medo. E a nossa esperança, em primeiro lugar, olharmos para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que teríamos aflições, dificuldades, lutas, dores no mundo. Mas Ele também deixou claro que Ele venceu. Que era para nós termos coragem, em outras palavras, que nós olhássemos para Ele, que nós buscássemos Ele, porque Ele venceu. E se Ele venceu, e se nós olhamos para Ele, nós também vamos vencer. Em Hebreus, aquele texto conhecido que nos diz que devemos olhar para o Senhor Jesus, mas também considerar tudo quanto Ele suportou e passou por nós na cruz. Considerar não só o seu sofrimento, considerar não só a sua morte na cruz, mas não só o alto preço que Ele pagou para nos resgatar, mas considerar que tudo isso que Ele fez foi por amor. Considerar que Deus me ama, que eu sou amado de Deus. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, assim nós não vamos nos enfraquecer e cair na questão do desânimo, porque nada mais vai importar. Como foi dito hoje à tarde também, se o Senhor Jesus Cristo for o centro, o alvo e o tudo das nossas vidas, se Ele for a razão da alegria, a razão da esperança, a razão, então nada vai nos amedrontar, nada vai nos apavorar.
nem a vida, nem a morte. Porque nós teremos o Senhor. Olhe para as promessas do Senhor também. Tem aquele texto conhecido que nos diz que as aflições do tempo presente não são nada, se comparado com a glória que em nós há de ser revelada, manifestada. Se agora está doendo, se agora está difícil, se agora a coisa não está acontecendo, mesmo que nessa vida nós não tenhamos os livramentos e as soluções que nós buscamos para esta vida terrena, nós temos o consolo que no final, algo muito melhor nos espera. A gente se preocupa tanto em não ficar doente, a gente se preocupa tanto em sarar, em curar, em restabelecer. Isso é legítimo, mas já pararam para pensar que a gente só está adiando o inevitável? E que amanhã ou depois, por uma razão ou por outra, nós vamos partir? E o mais importante é se nós estamos preparados para esse momento. E o mais importante é se nós temos a convicção e a certeza de que quando chegar essa hora, nós estaremos com o Senhor. Então, o que nós vimos, sei que não estou só, eu tenho o Senhor na minha vida, tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, mas eu tenho os irmãos também. Tenho uma vida preenchida com o Senhor e com as coisas do Senhor, prioridades, o que realmente tem valor nessa vida, o que realmente vale a pena, pelo que vale a pena lutar. Esperança, olhar na direção certa, olhar para o Senhor Jesus e olhar para a promessa do céu. O último versículo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu sei que passei do tempo, irmãos, e os aspectos e argumentos bíblicos foram bastante corridos, mas o que eu gostaria que ficasse é assim: há muitas pessoas sofrendo nessa volta. Pessoas no nosso meio de trabalho, pessoas na escola, na faculdade, talvez até na família ou mesmo na assembleia local. Muitas pessoas que por fora estão sorrindo, numa casca de alegria e de felicidade, mas que por dentro podem estar passando por uma solidão muito grande, por um vazio muito grande, por um medo, um pânico, e que estão por um fio de entregar a própria vida. E nós sabemos que somente o Senhor pode fazer a diferença na vida de uma pessoa como essa. E nós não podemos nos calar e não podemos guardar só para nós o que nós já recebemos e o que nós já conhecemos. Nós temos que deixar a vergonha de lado, deixar a timidez de lado, deixar a média com os homens de lado e buscar os interesses do Senhor e pensar o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. E temos que falar do amor de Deus. Temos que falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas que estão à nossa volta, gritando por socorro. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ter alegria, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, pela certeza de que o Senhor está conosco.